Paz do Senhor para os irmãos, estamos mais uma vez aqui nesta live. Sabemos que as igrejas ainda não podem estar atuando de forma normal, mas estamos adorando a Deus, ao qual Ele é digno de toda adoração e louvor. Quero fazer menção à palavra de Deus, que se encontra no livro de Éfesos, ou Epístola ou Carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante, diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Somente até aqui. Nós vemos uma palavra da parte de Deus, onde o apóstolo Paulo ele traz a menção de um revestimento espiritual que era necessário para que a igreja de Éfeso continuasse firme no Senhor. Sabemos que muitas das vezes a nossa luta não é contra o nosso irmão que está do lado, não é contra os nossos familiares, mas a nossa verdadeira luta é contra as hostes espirituais da maldade, que muitas das vezes estão tentando de todas as maneiras nos tirar da presença de Deus, fazer que a gente recue a nossa fé. Então Paulo ele faz menção acerca disso para que a gente venha a ter esse revestimento, vamos dizer assim, essa capa protetora, louvado seja o nome santo do Senhor, espiritual, para que a gente possa estar firmes, constantes, compactados diante da presença de Deus. Nós servimos a um Deus que a gente não vê, mas a gente sente, um Deus que ele está acima de todas as coisas, um Deus que vai além da medicina, um Deus que vai além de tudo. Então, por nós servirmos a um Deus ao qual a gente sente, nós temos que ter a certeza e usar os atributos de Deus, que é a oração, o jejum e a palavra. A oração, o jejum e a palavra. São essas três colunas que são importantes para que possamos estar firmes e constantes na presença de Deus. Estamos em dias difíceis, em dias trabalhosos, em dias que muitas das vezes não temos aquela motivação, por não ter aquela comunhão semanal, diária, que muitas das vezes nós temos com os irmãos, mas que estamos na nossa casa. Nós devemos estar sempre constantes em oração, leitura da palavra, em jejum, para que a gente consiga estar firme diante da presença de Deus. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as situações que estamos vivendo nos dias de hoje, nós devemos estar firmes e constantes na presença de Deus. Muitas das vezes o inimigo ele vai vir de todas as maneiras para tentar nos afligir, para tentar nos impedir de estar na presença de Deus, e devemos estar mais do que nunca firmes e constantes e com a armadura espiritual. Às vezes na presença de Deus, ele precisa chamar a nossa atenção, ele chamar a nossa direção para que nosso alvo não saia do eixo, não saia daquilo que Deus ele tem para com a nossa vida. Muitas das vezes falta em nosso meio esse algo diferente para com Deus. Muitas das vezes aquela comunicação, aquele diálogo, aquele algo diferente para com Deus falta na nossa vida. E muitas das vezes a gente só vai conseguir através da oração, do jejum, da consagração e da leitura da palavra de Deus. Vai ser através disso que a gente vai conseguir ter um alvo, uma direção, sair dos momentos de dificuldades, dos momentos de fraqueza. Em todos esses momentos vai ser através do Espírito Santo de Deus que está conosco em todos os momentos. Não pense que a tua prova é muito grande, muitas das vezes Deus esqueceu de você, ou muitas das vezes, como o inimigo e o próprio diabo coloca isso na nossa mente,
que Deus não teve tempo para estar agindo em teu favor. Isso é mentira do diabo. Deus, ele está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas, Deus, ele permite situações na nossa vida, mas muitas das vezes Deus, ele precisa desse diálogo, dessa comunhão, desse algo a mais de nós para com Deus, para que nós estejamos verdadeiros firmes na presença dele. Às vezes vai ser assim. Às vezes a prova e a dificuldade vai fazer que a gente perca a fé e a gente acha, não, Deus tem muita coisa para fazer, Deus não está vendo o meu problema, Deus não está vendo o problema do meu irmão, Deus não está vendo o problema da minha mãe, do meu filho, ou do parente próximo. Não, pelo contrário, Deus está vendo tudo, Deus está olhando tudo, Deus, ele vela por tudo, e principalmente pela palavra dele. Se Deus, ele prometeu algo, ele vai cumprir. Se Deus disse que vai fazer algo, ele vai fazer. Se Deus disse que vai curar, ele vai curar. Mas muitas das vezes, eu quero abrir já algo para o irmão, para os irmãos entenderem. Muitas das vezes Deus vai curar sim. Mas muitas das vezes Deus vai curar a alma. Muitas das vezes Deus, ele permite situações na nossa vida, ele fala assim, só até aqui deu. É uma palavra dura, às vezes pode ser interpretada sim. Mas muitas das vezes Deus está olhando o sofrimento, Deus está olhando lá na frente. A gente só consegue ver essa parede que está atrás de mim, mas Deus olha além da parede. Deus vai além de tudo. Deus sabe o nosso amanhã. E é por isso que muitas das vezes Deus interrompe situações da nossa vida, mas é porque Deus, ele olha lá na frente e ele sabe que a gente muitas das vezes pode se perder, pode fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então muitas das vezes Deus abrevia situações, mas muitas das vezes Deus, ele cura, e muitas das vezes Deus falta de você essa fé, esse algo a mais. Então basta para você estar se direcionando e tendo uma direção de Deus, basta você estar realmente enquadrado nessa armadura espiritual, principalmente porque esse atributo de Deus, eu quero fazer menção só para os irmãos entenderem. E os irmãos vão entender que isso tudo que Paulo fala da armadura de Deus são condutas. Eu vou ler para os irmãos só entender para mim finalizar essa palavra. Ele fala assim, estejais cingidos os vossos lombos com a verdade. Quer dizer o quê? Que a gente não deve mentir. Quem mente é o diabo, não é a gente tem que usar com a verdade. Só com a verdade. Por mais que seja dura a verdade, mas nós temos que agir pela verdade. Outra coisa, ele vai dizer assim também, louvado seja o nome santo do Senhor, que nós devemos ser justos, vestido toda a couraça de justiça. A gente tem que ser justo, na medida da nossa limitação, mas na nossa limitação a gente tem que usar com justiça também. Aí ele vai assim, calça a preparação do evangelho, calça as sandálias de preparação do evangelho. Então a gente tem que pregar, a gente tem que falar de Jesus, a gente tem que apregoar a palavra de Deus. A gente não pode ficar parado, a gente tem que estar pregando, a gente tem que estar movimentando, a gente tem que ter esse seio de ganhar almas para o reino de Deus. Aí ele vai falar assim, toma o escudo da fé. A fé é uma coisa que você já tem, é um atributo que Deus colocou dentro de você e você não pode permitir que isso se enfraqueça dentro de você. Aí ele vai falar assim, com quais poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí ele fala assim, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É esses atributos, que são condutas diárias que a gente tem que fazer. Então faça isso, haja com verdade, seja justo, esteja preparado para pregar a palavra de Deus, toma o capacete da salvação. Não deixe que nenhum problema que muitas das vezes acontece enfraqueça a sua fé e faça que você perca a salvação, não. Esteja firme, esteja constante. E saiba de uma coisa, quem morreu por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Fique com essa palavra e tenha certeza de uma coisa. Os 3 pilares são a oração, o jejum e a palavra de Deus. Fique com essa palavra. Eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.